Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Bom, eu tô aqui para apresentar um artigo para vocês, tá? Que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. É um artigo que mostra, ou que pelo menos busca conhecer melhor, a relação entre níveis de vitamina D, né, no sangue e risco maior ou menor de contrair o Covid. Né? A gente está passando por uma pandemia de calor e uma pandemia viral novamente, né, gente? Que onda é essa? Eu nem lembro mais o número dessa onda, mas já pelo menos é uma terceira, quarta onda. Bom, já é sabido que a vitamina D ela é produzida ou de duas formas, ou produzida através da exposição solar, né? O sol ele produz a interconversão dos intermediários até chegar na vitamina D. Então nós conseguimos produzir a nossa própria vitamina D, contanto que a gente seja exposto à luz solar. E também a gente obtém vitamina D através da alimentação, né, de peixes, de alguns vegetais, que tem muito pouca vitamina D, mas tem, da sardinha, e por aí vai, do ovo a gente encontra, né? Então tem alguns alimentos específicos que eles também fornecem um pouco de vitamina D. O que está acontecendo na história da ciência? Não chegaram ainda num consenso sobre quais são os níveis adequados de vitamina D no sangue. Alguns protocolos dizem que são 30 nanogramas por ml, outros protocolos dizem que são 60, outros protocolos dizem que são 150 e outros protocolos mais avançados, que não são nem reconhecidos pela medicina, recomendam 5.000 por dia, né? 10.000 por dia. É o pessoal que trabalha com essa terapia de altas doses de vitamina D, da qual eu participo, que vem mostrando ser muito promissora no tratamento e até cura de psoríase, né? Que mais? Vitiligo, né? Esclerose múltipla, certo? Essas doenças aí são as mais evidentes, mais em voga, todo mundo fala disso. Embora a medicina tradicional, né, alopática, não reconheça esse tratamento. Mas depois eu falo de mim, tá? Que já venho seguindo isso aí há muitos anos já. Vou falar rapidinho, eu não senti nada. Curou o meu problema de psoríase, né? Nunca mais tive, continuo tomando. Nunca tive nenhuma reação colateral por estar tomando altas doses de vitamina D. Eu tomo 20.000 doses por dia, todo dia, tá? E tô aí, vivo, sem nenhum problema, muito saudável, inclusive. Bom, então eu baixei um artigo aqui para a gente poder dar uma olhada como que falando aí numa linguagem mais simples para vocês entenderem, como que cada laboratório, cada pesquisador vê essa questão da associação. Então a gente vai ver a associação da vitamina D com o risco maior ou menor de contrair o Covid e de desenvolver a doença em níveis mais severos, do moderado até a morte. Tá? Bom, eu vou passar aqui para o artigo então. Eu vou tentar ler com vocês as partes mais importantes. Vai ser um vídeo curto, tá? Mas é um vídeo informativo. Então vamos mudar aqui de tela. Então tá aí o artigo. Então aqui está o resumo. No TCC orgânico, tá? Nós não temos o costume de ler o resumo. A gente só lê o resumo no fim de tudo, se precisar, tá bom? Então por isso que eu não vou ler o resumo agora, mas eu vou passar pelo artigo nos pontos que eu acho mais importantes. Então, tá aí, né? Vamos ler aqui. Foi reconhecido... Opa! A mãozinha tá passando, acho que dá para vocês acompanharem, né? Foi reconhecido logo no início da pandemia de Covid que muitos dos marcadores fenotípicos de baixo prognóstico foram também relacionados à vitamina D. Então, sempre que viam um paciente com baixo prognóstico no estágio mais avançado de Covid, ele estava também com uma deficiência de vitamina D, né? A obesidade e uma cor de pele mais escura, ambos associaram com um risco aumentado de vitamina D, né? A velhice foi o fator mais forte de baixa prognóstico para o Covid-19, porque, como é também comumente visto,
né, em outras pandemias virais como o influenza. Então o que está falando, ó, embora uma idade avançada não seja consistentemente associada com aumento do risco da deficiência de vitamina C, viver em uma casa de repouso certamente é, tá? Isso é um risco, né? Os velhinhos não são expostos ao sol, ficam só lá dentro dos seus quartos, então vai produzir vitamina D como, né? Ao menos que eles saiam no sol, né, de vez em quando, ou recebam suplementos de vitamina D. Similarmente, o encarceramento nos presídios também está associado com a deficiência de vitamina D, embora na Inglaterra o governo, né, o Serviço de Saúde, começou a fornecer 25 microgramas de vitamina D para os aprisionados, tá bom? Aqui, ó, então essa frase aqui é muito importante, ó, que é o que eu já falei. É quase impossível obter vitamina D suficiente através da dieta apenas. E muito da vitamina D é derivada da síntese na pele pela ação da luz ultravioleta B, UVB, tá? Enfim, a UVB, ela é... A UVB, ela é muito... quando ela chega na camada de ozônio, ela não passa, tá? Porque ela bate, não é uma redoma. Então, a luz UVB vem do Sol e ricocheteia. Ela não chega a entrar na atmosfera terrestre. Em só uma situação que ela consegue fazer isso, quando o Sol está mais ou menos a pino. Faz de conta que a minha cabeça é a Terra, minha cabeça é grande, então pode fazer de conta que é a Terra, que é um modelo muito fidedigno. Então só quando a inclinação da Terra mais voltada para o Sol, aqui por volta de 10 da manhã e 2 da tarde, aí ela consegue vir, ó, tá? Ela vem direto, ela consegue furar, ela não ricocheteia porque a incidência ela é perpendicular, tá bom? Aí passa mais fácil, beleza? Então, a vitamina D só pode ser sintetizada quando o Sol está alto no céu, assim que ele colocou aqui, né? No hemisfério norte, a quantidade adequada de vitamina D, a síntese dessa vitamina D adequada, só pode ser obtida em céus sem nenhuma nuvem, em céus claros, né? Durante o final da manhã e no começo da tarde, beleza? E essa deficiência ela acontece à medida que o inverno vai chegando, porque o inverno, né, não tem sol direito. Então durante o inverno, e lá o inverno dura vários meses, então é comum encontrar lá pacientes que não têm os níveis adequados de vitamina D, por isso que se suplementa, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então ele vai explicar aqui um pouco sobre como é a via bioquímica da síntese da vitamina D. Eu vou passar, é muito legal, mas não vai dar tempo de falar aqui nesse vídeo, né? Enfim, então ele fala aqui, ó, uma associação causal entre a deficiência de vitamina D e o risco da severidade de Covid portanto plausível, né? Agora foi apontado pelo SUSA, né, da União do Reino Unido, né, que a evidência suportando o papel da vitamina D é principalmente circunstancial e necessita de estudos randomizados controlados que vão obter evidências para poder justificar as intervenções terapêuticas. Então, enquanto não houver um corpo de estudos mostrando, né, que existe uma correlação positiva entre aumento dos níveis de vitamina D e melhora dos quadros de Covid, não se justifica, então, estabelecer um plano nacional para poder fornecer vitamina D como uma estratégia de saúde pública, tá bom? Então, vamos lá. Então aqui eu vou passar, tá? Vou descer, ele comenta muita coisa interessante. Aí ele vem, ó, associações entre vitamina D e status, o status dos níveis de vitamina D e o prognóstico de Covid-19 foram revisados previamente nesse jornal, né, nessa revista científica.
e as interações da vitamina D com o sistema imune têm sido extensivamente revisadas em outros artigos. É a referência 8. A presente revisão, portanto, foca na evidência publicada desde o início da pandemia, tentando mostrar se a vitamina D estava realmente associada com o Covid ou não. Tá certo? Então, beleza? Resumi a introdução aqui para vocês rapidamente. E agora eu já vou mostrar os resultados, os mais importantes. Vamos lá então? Então, como faz, tá? Tá tudo explicadinho aqui. Depois eu mesmo, pessoalmente, eu vou ler esse artigo que eu achei ele interessante, tá? Mas a figura que eu acho que mais os senhores vão se interessar, na verdade, é a primeira tabela, né? O que essa primeira tabela mostra? Cada linha está mostrando o seguinte: o autor, então, aqui são trabalhos que já foram publicados, tá? Então aqui é o autor, o ano de publicação, a localização da população estudada no Irã, né? É um estudo cross-sectional. Um dia eu explico para vocês o que é isso aqui. Tem estudos retrospectivos, tá? Os estudos retrospectivos são mais comuns, ó, tá? Tem o número de participantes da pesquisa, a direção da associação. Então, quando a setinha está para cima, tem associação. Quando tem duas para cima, é muito associado. E quando a setinha está assim para o lado, não teve associação, ou teve uma coisa mais ou menos, não deu para chegar numa conclusão. Tá? É uma tabela extensa, ó. Então vamos só ler alguns aqui que é representativo da maioria. Então o pessoal lá do Irã encontrou que concentrações de vitamina D acima de 30 nanogramas ou de 75 estavam associadas com uma diminuição da severidade e mortalidade por Covid. O Luo lá da China também mostrou baixa concentração de vitamina D associou com aumento da severidade de Covid. O Al-Gueiris da Arábia Saudita também mostrou baixos níveis de vitamina D no soro, menor que 12,5, associou com aumento da mortalidade. Esse aqui não mostrou associação, tá? É um estudo da Armênia. Esse de 2021 mostrou associação, tá? Os pacientes desse estudo significativamente mostraram que concentrações de vitamina D menor do que 20 ou menor do que 50 associaram-se com uma necessidade aumentada de suporte ventilatório, mas não com a mortalidade. Vocês estão vendo que é muito específico, né? Os achados são bem específicos. Esse também, ó, a mesma coisa, baixos níveis, aumenta a severidade de Covid, esse aqui não achou nada, esse aqui é a mesma coisa. Aqui é muito associado com idosos, né, maior de 65 anos. Esse não mostrou nada, esse mostrou. A tabela é extensa, não vou ler tudo não. Esse mostrou, esse aqui não chegaram à conclusão, chegaram à conclusão que não tem nenhuma associação. Esses todos aqui tem. Vocês estão vendo que são muitos trabalhos, né? Tem. Acabou? Beleza. Então, essa foi a tabela obtida, tá? Que ele vai discutir aqui mais pra frente, a gente vai tentar ver a conclusão dele. Bom, e aqui tá, eu acho que a figura mais importante do artigo, ó, tá mostrando o seguinte: de todos esses trabalhos anteriores, né, eles coletaram os dados desses trabalhos e compilaram tudo num gráfico só. E o que está mostrando aqui? Uma curva descendente à medida que a concentração de vitamina D aumenta. Então, à medida que a concentração de vitamina D aumenta no plasma, a severidade vai caindo de severa para moderada e para branda, ó, tá? E aqui, então isso aqui é em participantes menores de 50 anos. E aqui é entre 50 e 65. Olha como é que cai mais rápido, não é? Então, parece que nos idosos o efeito é muito melhor, né? Eles realmente precisam de mais vitamina D. E aqui é maior do que 65 anos, ó, também é a mesma coisa, tá bom? Então, é isso. Tá? Aqui a tabela continua, tá? Aí, ó. Aqui está apresentado de uma outra forma, mas basicamente os resultados encontrados lá.
Tá? Aqui também continua a tabela e tudo mais. Vamos voltar agora. Agora é que Bruno Chamber vai ler o resumo, tá? Porque não faz sentido ler o resumo antes. Por quê? Porque senão aparece lá uma sigla, um dado que só o artigo vai te mostrar o que é. Não está no resumo. O resumo é um resumo. Então vamos ver o que o resumo fala, qual que é a conclusão deles. Então o que está falando aqui no resumo? Ele fala o seguinte, como a pandemia progride para o seu terceiro ano, mas esse artigo aqui é em 2022, tá? Então a gente já está no quarto ano. Um papel substancial da vitamina D, da deficiência de vitamina D, em determinar o risco de Covid-19, permanece possível, mas não provado. Então olha como é que a ciência, aquele tanto de gente gastou tantos anos para poder elaborar estudos que mostrassem, indicassem alguma associação. No final, cada estudo mostra uma coisa, né? E, juntando todos os dados, não chegaram a nenhuma conclusão. Aí vem o nosso feeling do negócio, tá? Isso aqui é um artigo para quem trabalha com medicina, com prática baseada em evidência. Pode usar isso, por exemplo, no seu consultório. Né? Se você, depois que leu esse artigo, você acha que tinha mais setinhas para cima naquela tabela, sim, suplemente com vitamina D, qual é o problema? Já é uma prática que já está bem difundida, né? Mas esse artigo quis olhar apenas essa correlação e parece que não teve. Então, a vitamina D ela é muito importante para a regulação da função gênica, de um monte de coisa no nosso corpo, mas será que talvez como uma terapia protetora contra o Covid, ela vai servir? Não sabemos. Né? Então, não temos evidência ainda para isso. Então, é isso, gente. Fica aí a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado, achado o artigo interessante. E voltarei depois com outros artigos um pouco relacionados a esse climão que a gente está vivendo, né? Até mais, gente. Tchau, tchau.